Cumprimente esse irmão com a paz do Senhor. Quando eu estava em casa, o Senhor falou: não desista, né? Aí eu fui ler a palavra do Senhor, o Senhor me deu. Aí eu falei, sim, a igreja precisa ouvir hoje, né? Amém? Vamos estar abrindo em Daniel, no 6, amém? Daniel 6. Aleluia. Aleluia. Amém? E pareceu bem. Os irmãos acharam? Quem não falou, fala aleluia. Né? Que a gente espera. Amém? Aqui. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem ao rei Dário construir sobre o rei 120 presidentes que estivesse sobre o seu reino, e sobre 3 príncipes, a qual Daniel era um deles. Então, mesmo Daniel distinguiu desde o príncipe ao presidente, porque ele não havia um espírito. A igreja está lendo, amém? Amém. Um espírito. E o rei pensava em constituir sobre toda a igreja. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era o quê, irmão? E não achava nele nenhum? Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, amém? É uma palavra muito conhecida. Mas o Senhor fala que a palavra dele lá se renova cada dia, na minha e na sua vida. Quando o Senhor deu essa palavra para mim, eu falei assim, Deus, a gente tem que ser igual Daniel. Como assim igual Daniel? Daniel, ele não tinha vício, não achava culpa nenhuma sobre a vida dele. Ele era reto, né? E ele tinha uma coisa muito boa, que ele orava 3 vezes ao dia, né? E eu falei assim, é verdade, porque às vezes a gente, com afazeres da casa, do trabalho, a gente esquecemos das coisas do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor que o rei Dário constituiu 120 presidentes, mas só 3 ele escolheu para herdar. Irmão, a gente fica nervoso quando fica aqui, mas depois Deus vai, né? Ainda eu falei domingo, uma hora vai ser você, e foi eu, olha. Como Deus pega a gente, né, na esquina. Mas eu estou muito feliz, porque se Deus confiou esse trabalho hoje na minha mão, porque eu estou como Daniel, né? A gente tem que estar preparado, porque Daniel aqui, ó, diz que escolheu 120, mas só tinha 3 que o rei Dário escolheu para ser príncipe, para governar toda aquela província, né? E diz a palavra do Senhor que Daniel era reto e um espírito excelente. Irmão, espírito excelente não é todo mundo que tem, não. Espírito excelente é aquele que você chega no lugar, não precisa se apresentar. O Espírito Santo apresenta você para a pessoa. Isso é espírito excelente, porque às vezes nós falamos assim, ó, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, mas e o Espírito testifica com o seu espírito? O espírito da pessoa testifica que você é realmente um excelente, né? Um espírito excelente, que você a qual serve ao Senhor em espírito e em verdade, né? E aqui Daniel não. Daniel, ele tinha um espírito excelente e não achava ocasião ou culpa alguma. Irmão, e aqui como é na minha e na sua vida, às vezes o inimigo quer achar uma culpa, uma ocasião para passar a rasteira em nós, né? Não, mas é ela sim. Não. Daniel aqui era fiel e tinha um espírito excelente e não tinha vício.
Se você está enquadrado nessa palavra, sabe que não vai achar culpa nenhuma sobre a minha e a tua vida. Porque o Senhor fala assim, que o espírito de Daniel, onde ele ia, era diferente. Irmão, se você entra no ônibus é diferente. Se você entra numa casa de uma pessoa é diferente. Você pode estar até sem ir para a igreja, mas se você está orando na sua casa, o seu espírito é diferente. Aleluia! Porque às vezes o irmão achando, eu estou na igreja todo dia, mas o espírito excelente você tem? O Senhor faz uma pergunta para mim e para você. Você está na tua casa, mas você tem um espírito excelente? Tem. Não é só quem está na igreja todo dia não, irmão. Porque eu trabalho para pessoas espíritas, para pessoa, né? E a pessoa fala lá, você é diferente. E eu não gosto de outra pessoa que vem, até procurei outra pessoa. Queria uma água. Aqui. Dá glória a Deus, irmão. Amém, obrigada. Até procurei uma outra pessoa para trabalhar, mas não, você é diferente. Irmão, você tem que ser diferente aonde você chegar. Porque Daniel era diferente, ele chegava e todo mundo falava, ali é Daniel. E diz a palavra do Senhor que eles acharam ocasião para pegar Daniel. E diz aqui no versículo 5, então eles, o homem disseram, não achando ocasião alguma contra Daniel, e não procurava contra ele a lei de Deus. Irmão, ele só orava, ele só buscava. Ele não tinha tempo de falar da vida de ninguém. Ele não tinha tempo de ter pensamentos mal. Nem pensamento, né? Que às vezes a gente conversa com pessoas, às vezes, que acha que é crente e não é. Né? E Daniel não. Daniel, ele era excelente. Ele tinha um espírito excelente. E diz a palavra do Senhor que os príncipes, presidente, vamos juntar, nós todos. Vamos procurar alguma coisa em Daniel e vamos falar para o rei assinar um decreto. Se alguém dobrar diante o Deus, com D minúsculo, irmão, como eu tenho ira, a palavra de Deus fala irá, mas não pecar. Quando a pessoa coloca Deus, letra pequena, dá vontade de falar, volta para a escola. Que Deus é esse que você está servindo, que não escreve Deus com letra maiúscula, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, irmão. Ele é maravilhoso. E diz a palavra do Senhor que foram procurar ocasião e falou assim, vamos fazer aqui, dentro de 30 dias, se achar alguma coisinha de Daniel, vamos colocar ele no estreito. Irmão, é assim na minha e na tua vida. O diabo fica ao nosso derredor, procurando alguma coisa, alguma culpa entre mim e a sua vida, para quê? Para colocar nós no estreito. Para chegar lá e falar assim, olha lá, ela não servia a Deus? Quem serve a Deus tem vício, irmão? Tem vício, irmão, quem serve a Deus? Quem serve a Deus tem palavras tórpias, que fala coisa que não deve? Tem, irmãos. Então temos que ter um espírito excelente. E Daniel aqui, diz a palavra do Senhor que Daniel, ele não se preocupou, porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele continuou na caminhada dele, né? Servindo a Deus. E diz a palavra do Senhor que os homens falaram assim, peraí, Daniel sobe e vai orar. Porque aqui eles fizeram um edito assim, não vai, ninguém vai se dobrar, a não ser Deus pequenininho. Mas o Deus grande, se dobrar, a gente vai colocar no estreito. E diz a palavra do Senhor assim, que um espaço de 30 dias, fez uma petição a Deus, com letra minúscula, que qualquer homem, não ti, ó rei, que não seja ti, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, confirma o edito e assina. Olha só como o diabo é sujo. Ainda manda confirmar e assinar. Olha, fulano fez tal coisa. Ele fez, confirma que fez e ainda mostra prova que fez. Olha como o diabo é assunto, irmão. Vigia e orar. Não adianta a gente só vigiar e não orar. Porque às vezes a gente ora, mas não vigia. Né? Ora, a gente fica orando, mas não fica vigiando. Mas a palavra do Senhor aqui fala, irmão. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina. Conforme a lei dos Medos e da Pérsia, que não pode revogar. Olha aqui,
Que lei é essa, né? Que não pode revogar. Se Deus fala que Ele julga a nossa causa e Ele volta atrás. Porque às vezes a gente vai para a igreja, busca a Deus, mas um tempo a gente larga do Senhor, fica no mundo aí jogado, mas o Senhor revoga, o Senhor chama eu e você de novo lava, limpa e coloca de novo. Mas aqui não, os reis não teve misericórdia. Não, nós vamos colocar ele agora aonde? Diz a palavra do Senhor que assinou Daniel, pois quando soube disso, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava no seu quarto. A palavra do Senhor fala, quando nós tiver algo, o que a gente faz? Vai contar para o vizinho? Da direita, da esquerda? Não. Nós entramos no nosso quarto, ora ele em secreto. E em público, ele vai te honrar, irmão. Mas como assim? Daniel aqui, ele subiu no quarto e ainda ficou com a janela em cima. E orou em cima, para todo mundo ver que ele era servo do Senhor. Tem momento que nós temos que entrar no nosso quarto e orar ele em secreto. Mas tem momento que nós temos que ir para a janela e falar que o Senhor é Deus, que o Senhor vive, que Ele reina, que Ele é Deus Todo-Poderoso, que é Ele que salva, que restaura e ainda leva para o céu, irmão. Porque aqui Daniel, ele não se preocupou não. Quantas vezes a gente vai e fala assim, você serve a Deus? Sirvo a Deus, sirvo. Tímido em falar em servir a Deus. Daniel não. Ele falou, eu sirvo Deus Altíssimo. Eu posso entrar na cova dos leões. Eu posso ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu não vou me dobrar diante a ninguém, irmão. Não se dobre diante a ninguém, irmãos. Não se dobra. Porque aqui Daniel podia falar, não, eu vou ser rei, então eu não vou orar a Deus, não. Eu não vou servir a Deus, não. Por quê? Eu vou ser rei, né? Então tá bom assim, irmão. E não é dessa maneira. E não é dessa maneira. Nós temos que se dobrar assim diante ao Senhor. Não se dobrar diante a coronavírus. Porque tem crente que não vem para a igreja com medo de coronavírus. Irmão, temos que ter medo sim. Mas temos que buscar o Senhor como Daniel buscou. Como Daniel não se prostrou, não. Eu não vou adorar o Senhor porque eles estão falando que vai me jogar na cova dos leões. Não. Se você entrar na cova, o Senhor tira você da cova ainda. Porque Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. Deus é poderoso. Os irmãos sabem o processo que eu passei do meu fígado. Eu não me dobrei, não. E não fiquei lamentando e falando, olha, eu estou isso, assim, assim no fígado. Toda vez que eu ia no médico, o médico falava assim, ó, logo, logo, você sabe que você vai morrer. E eu falando, ainda que eu morro, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei para onde que eu vou. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em querer ficar aqui no mundo. Eu estou com medo de pegar coronavírus porque eu vou morrer. Mas irmão, se você morrer tem que ter certeza da sua salvação. Né? Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho medo de pegar tal doença, irmão. O que eu tinha no meu fígado, o médico falou assim, ó. É 3 fases, é 1, 2, 3. Quem trabalha na área de enfermagem sabe que é difícil. Aí a última vez que eu fiz biópsia do meu fígado, o médico falou assim, ó, a pastora Maria sabe muito bem o que eu passei. Ó, a sua fase está 3 e já está virando cirrose. Eu falei, sério isso? E eu não estou sentindo nada. Olha que tremendo. E aí, o que eu fiz? Eu fui adorar o Senhor. Eu não me prostrei diante dessa enfermidade. Porque eu falei assim, se por um caminho ela veio, por 7 ela vai bater em retirada. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. E comecei o processo do tratamento, irmão. Foi muito difícil. Caiu o cabelo, fiquei com depressão. Foi muito difícil. Mas hoje, quando o médico vê meus exames lá e fala assim, ó, engraçado. E detalhe, o remédio que eu ia tomar era de 200 milhões. Eu nem sei quanto dinheiro é isso. Eu falava para o médico, ó, doutor, me dá em dinheiro. Mas ele fala, não, você tem que ser curada, né, do seu fígado. Ó, 200 milhões, irmão. É muito dinheiro. E quando eu fui fazer a papelada para poder pegar o remédio, eu não sei quantas pessoas na fila, mas o Senhor foi lá e pôs o meu na frente, porque o Senhor faz isso. E ali fiz um tratamento e para a honra e glória do Senhor, eu estou curada do meu fígado. Em nome de Jesus, eu posso trazer os exames e falar que Deus, Ele curou.
né? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. O fígado que estava já dando cirrose, né? Eu podia falar assim, eu vou me entregar, mas o que a palavra falou no começo? Não se prostra diante da adversidade. Porque a adversidade, ela te aproxima de Deus. Ela traz você mais perto de Deus, irmão. Quando vem uma enfermidade, não começa a questionar, não. Começa a adorar e falar, Deus, se ela vem é porque o Senhor quer tratar em mim. Alguma coisa em mim o Senhor quer tratar. Eu quero ser uma... Irmão, depois dessa enfermidade eu fui uma pessoa muito melhor. Não que eu não era melhor, fui muito mais melhor, né? Porque o Senhor tratou comigo. E graças a Deus, Deus me deu um fígado novo, né? E nesse fígado, nesse processo, é onde eu não pude engravidar, por causa do meu fígado. E agora o Senhor, né? E agora eu posso engravidar, mas agora, só se Deus quiser, né? Mas se for da vontade de Deus, tem uma mulher que eu trabalho, ela tem 45 anos, ela ficou grávida, perdeu. Eu falei, cheguei na casa dela, irmão, ela falou assim, ixi, fiquei grávida e perdi. Eu falei, ixi, então não quero não, né? Porque se ela ficou e perdeu, eu estou com 44, né? Mas não desista. Se Deus ele fez uma promessa na minha, na tua vida, vai acontecer. Eu não sei como, porque diz que Sara tinha 90 anos e teve filho, né? Eu não sei, se tiver nos planos de Deus, eu vou chegar aqui com o meu barrigão também, porque Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso, irmão. Ele fez uma promessa que eu ia ter um filho, eu tive. Ele fez promessa que eu vou ter mais filho, eu vou ter. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. E eu vou chegar aqui e vou falar, irmão, Deus é fiel. Ainda que for adotar mais um, mas eu vou ter, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Se Deus falou que vai te dar algo, um filho, se apega nisso. Se Deus falou que vai te dar um marido, um esposo, se apega nisso. Porque Deus é fiel para cumprir na minha e na tua vida, né? Você pode estar com 90 anos, eu falei 90 anos, eu não quero filho, não. Mas se Deus quiser dar, Ele dá. Porque se Ele deu, Ele te capacita, irmão. Se Ele deu, Ele capacita você. E aqui a palavra do Senhor diz que Daniel, vamos voltar a Daniel, né? Daniel orava e dava graças a Deus. E Deus, como também antes acostumava fazer, ó, Daniel não parou de adorar, não parou de orar, não parou de louvar. Às vezes nós paramos. Tem hora na nossa vida, né, Amanda? Que parece que nós ficamos estacionados. Parece que nós não conseguimos nem avançar. Mas o Senhor é aquele que cata de novo no colo, ainda que a gente não consegue andar, Ele pega no colo e traz de volta, porque Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, mano, diz o Senhor para você que Ele é fiel para aperfeiçoar até o fim. O Senhor fala assim que ainda que você não consiga vir, o Senhor fala que Ele te traz no colo, mas você está aqui para a honra e glória do Senhor, porque o nosso corpo está cansado. Passaram aí 12 dias, né, irmão, de clamor. Eu não consegui vir, mas os irmãos que vieram é cansativo. É cansativo, mas aqueles que vieram no primeiro, no segundo, no terceiro, no 12 dias, vai receber a mesma porção, irmão. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor, que os homens fizeram o quê? E ouvindo então o rei, no 14, irmão. E ouvindo então o rei, o negócio que ficou, o rei ficou apavorado. Diz a palavra do Senhor que o rei ficou apavorado. Mas como assim? Eu assinei isso, que Daniel ia na cova dos leões? Não. E ele assinou. Às vezes nós fizemos coisas que nós nem sabemos. Pergunta para Deus se é a vontade de Deus. Porque às vezes nós fazemos coisas, Deus está naquela porta e às vezes Deus não está. Porque porta que te afasta de Deus não é porta de Deus. Coisas que te atrapalham de vir para a igreja buscar Deus não é de Deus. Não é, irmão. Eu falo de mim. Eu falo na semana, é difícil mesmo. Tem gente que não consegue ir. Eu não consigo vir para a igreja na semana. Mas eu falo, Deus, que saudade do início, que a gente ia para as tardes da bênção, que a gente buscava, que a gente ia para o monte, e a pastora Maria, a pastora Norma, e a bispo, o evangelista Júnior, nós ia para o monte, ficava o dia inteiro no monte, e orava e descia, e aquela graça. Mas isso não acabou, não. Porque o nosso monte hoje, às vezes, pode ser a nossa casa.
Mas como assim? Está bitolada com a casa? Não. Às vezes a pessoa acha que a gente não vem para a igreja, a gente não está buscando ao Senhor. É mentira. Porque às vezes quem está dentro da igreja não faz nada, não busca a Deus, não faz nada, não ora, não se consagra, não se prepara e ainda tem oportunidade. Olha, é assim. Porque nem tudo Deus mostra. Nem tudo. Irmão, aqui Daniel ele não tinha vício, né, pastora? Nem tudo Deus mostra. Porque às vezes a gente fica enganado. A irmã, o irmão é uma benção. Mas e aí está com cigarro na boca, está bebendo, está na roda dos escarnecedores. E Deus às vezes não mostra para a gente. Nem tudo Deus revela, irmão. Às vezes tem coisa que... Aí, ó, é daquela igreja lá. É da Remides, aquele irmão. É a pessoa que envergonha o nome do Senhor. Mas Deus, Ele não envergonha ninguém. Cabe eu e você se colocar na posição de Deus, buscar Deus em espírito e verdade, ter um espírito excelente, e Deus honra, irmão. Deus honra sim. Diz a palavra do Senhor que Daniel, diz que o rei, ele muito se apavorou. Diz que o rei não dormiu. Diz aqui no 18, estou correndo aqui, né? Porque o irmão deu 1 hora para me pregar. 1 hora. Não consigo pregar 1 hora, irmão. Misericórdia, né? Tem gente que fica falando. Eu falo, eu quero esse dom. De ficar 1 hora falando. Meu Deus, que graça, né? 1 hora eu vou pregar 1 hora. Mas o irmão vai ficar enfadado, não fica? Fica muito cansativo, né? Então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite inteira em jejum. Ó, irmão, como Deus mudou o coração do rei, do presidente, né? Mudou o coração dele. Ele ficou em jejum em favor de Daniel. Às vezes eu e você estamos de pé porque tem alguém em jejum, tem alguém em favor a minha e a tua vida, buscando a minha e a tua vida. Para quê? Para não aconteça nada comigo e com você, né? Como assim? Deixa a água aqui, que eu estou bebendo muita água agora. Diz a palavra do Senhor que o rei, diz a palavra do Senhor que o rei, ele ficou apavorado e ele foi fazer o quê? Ele jejuou e não deixou de trazer a sua presença, instrumento e música. O rei, ele falou assim, ó, já que fizeram isso contra Daniel, não vai ter música, não vai ter instrumento, não vai ter nada. Eu vou jejuar e Daniel vai ser livre dessa sentença que colocaram na vida dele. E diz a palavra do Senhor que pela manhã, cedo, levantou e foi à pressa na cova dos leões. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele foi para a cova dos leões. Diz a palavra do Senhor que Daniel foi para a cova dos leões. Como assim? Um servo do Senhor que servia ao Senhor foi para a cova dos leões? Ainda diz a palavra do Senhor que colocaram uma pedra e colocaram na boca da cova. Irmão, já pensou? Daniel não ia conseguir sair dali nunca. Tem situação na nossa vida que parece que nós vamos morrer mesmo. Parece que vai acontecer o pior. Mas assim como Deus livrou Daniel, Deus, Ele está livrando a minha e a tua vida nessa noite. Deus, Ele fala assim, que o rei, ele foi de manhã, ele não dormiu, ele foi de manhã e falou, Daniel. Ele ficou apavorado e falou assim, Daniel. E Daniel estava lá, descansando nos leões. Eu quero falar para você nessa noite, que assim como o Senhor livrou Daniel da cova, não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões e deu a vitória para Daniel. Eu quero falar que o anjo do Senhor está indo ao meu e ao teu favor nessa noite, para livrar de todo mal, a minha e a tua família, está guardando, irmão, porque às vezes fala assim, vai para a cadeia, pronto, morreu lá. Não, o anjo do Senhor está lá na cadeia também. O anjo do Senhor está no meu e no teu lar também, né? E diz a palavra do Senhor que quando foi de manhã, quando o anjo do Senhor, e o Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Irmão, tem leão sendo fechado nessa noite, a boca. Toda língua que se levanta contra mim e a tua vida hoje, o Senhor está falando assim que Ele é um Deus que fecha a boca do leão, né? É um Deus que fecha. Irmão, eles podem falar de mim e de você o que for. Viu, evangelista Júnior? Às vezes pode falar de mim
e de você o que for. Mas sabe que o mesmo Deus que fechou a boca do leão, está fechando sobre a tua vida nessa noite, viu? O Senhor fala assim, põe-te de pé, que eu quero te usar. Aleluia. O Senhor fala assim, olha, um momento você foi ainda decalamando. Muito mais do que Ele já te usa. Aleluia. O Senhor fala ainda assim, ó, devastei, calamando e decai. Tu foi para a cova, né? Decai assim. Mas falo eu para ti, devastei, calamando e decai. Te tiro da cova hoje. Tira a pedra hoje que impedia, decalamando, de você sair. Tira a pedra hoje. Sai para fora hoje. Que o Senhor tem uma grande coisa para fazer na sua vida. Vem, evangelista Júnior. O Senhor tem uma grande vitória para te entregar. Por esses dias você vai ver que o Senhor é Deus, que te usa em verdade e em espírito. Amém? O Senhor é fiel, irmão. Às vezes nós fizemos como Elias mesmo. Nós entramos na caverna, ficamos na caverna, achamos que não vamos sair da caverna. Mas o Senhor, Ele deu pão para a gente, já para a gente sair. Né? O Senhor nos sustentou. Porque quantas coisas aconteceram, não era nem para a gente estar aqui. Mas o Senhor foi fiel, e o Senhor nos trouxe aqui, então o Senhor é bom. O Senhor é bom, a misericórdia dEle nos alcança todo dia. Todo dia. E a misericórdia alcançou Daniel. Assim como alcançou Daniel, está alcançando a nossa vida nessa noite. E o anjo do Senhor está indo de encontro àquilo que você está almejando. Porque o anjo do Senhor faz, ele é aquele anjo que vai e corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Tem gente aqui que tem que se aquietar e saber que Deus faz milagre. Como assim que Deus faz? Faz sim, irmão. Faz sim, Deus faz milagre ainda. Não vamos colocar Deus em letra minúscula, não. Coloca Deus grande nessa noite. Que Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? E assim o Senhor, como fez na vida de Daniel, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Ele vai fechar a boca do leão e vai fazer com que nós faça travesseiro. Obrigada, irmão. Travesseiro. E vai nos dar vitória. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aquilo que o Senhor aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor venha falar. Medita na tua casa também, irmão. Porque às vezes a gente queremos só que a palavra seja meditada na igreja. Mas não. Medita na tua casa também. E aí o Espírito Santo pode falar até diferente com você. Amém? E assim eu vou chamar a diaconisa Sandra para estar louvando. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.